Você já se perguntou qual é o verdadeiro preço da liberdade? O que significa realmente ser libertado? Será que somos realmente capazes de entender o custo de uma vida livre? Ou estamos tão acostumados com nossa prisão invisível que nem percebemos que a liberdade exige uma entrega, uma mudança radical? Muitas vezes pensamos na liberdade como algo simples, como uma palavra que soa bem e que todos desejamos, mas não imaginamos o caminho tortuoso que ela exige de nós. A verdadeira liberdade não é dada de graça. Ela exige sacrifícios profundos, escolhas difíceis e o enfrentamento de situações que desafiam nossa própria compreensão e resistência. A pergunta é: estamos dispostos a pagar o preço da liberdade? Imaginemos por um momento o que significa estar preso em algo que você não pode escapar, algo que oprime sua alma, seu corpo e seu espírito. O que aconteceria se, de repente, você tivesse uma oportunidade de sair, mas o caminho à frente fosse cercado por desafios tão grandiosos que o medo de falhar pudesse paralisar qualquer desejo de avançar? Em muitos momentos da vida, nos deparamos com essas barreiras, aquelas situações que parecem nos prender de forma definitiva. Como os israelitas quando chegaram ao Mar Vermelho, uma barreira de águas profundas e poderosas que parecia ser o fim da estrada, uma vez que a estrada para a liberdade se fechava diante deles. Mas será que a liberdade realmente chega quando encontramos um obstáculo ou quando atravessamos esse obstáculo, enfrentando o que há de mais desafiador em nosso caminho? O que acontece quando nos deparamos com um mar revolto, um deserto sem fim e uma promessa distante, mas poderosa? O que se esconde além daquilo que podemos ver? Se pararmos para refletir, muitas vezes, nossas maiores lutas vêm de situações que parecem insuperáveis. Momentos em que estamos no meio do mar e sentimos que não há mais para onde ir. O Mar Vermelho não foi apenas uma barreira física para os israelitas. Ele representou a transição de uma vida de opressão para uma vida de possibilidades. Eles estavam na beira de uma nova realidade, mas para alcançá-la precisavam dar um passo ousado, um passo rumo ao desconhecido. Será que você, como eles, seria capaz de dar esse passo em direção ao que parece ser o impossível? Muitas vezes, o que realmente nos prende não são os desafios à nossa frente, mas o medo de não sermos capazes de superá-los. O que você faria se a única saída fosse através de algo que você nunca imaginou que poderia enfrentar? Quando os israelitas enfrentaram o Mar Vermelho, estavam diante de um muro de água, mas também estavam diante de si mesmos. O que se passa na mente de alguém que se vê diante do fim e, ao mesmo tempo, da oportunidade de recomeçar? Essa travessia exigia mais do que força física. Ela exigia coragem. O que parecia ser uma sentença de morte, na verdade, se tornou o caminho para a vida. O que isso nos ensina sobre as crises da nossa vida? Às vezes, aquilo que pensamos ser uma grande destruição em nossas vidas pode ser a oportunidade para uma mudança radical, para um renascimento, algo que nos impulsiona a uma nova jornada, mesmo quando tudo parece perdido. O verdadeiro preço da liberdade é esse: enfrentar o medo da morte, seja ela física, emocional ou psicológica, e atravessar as águas turbulentas com fé. Aqui, vemos que o caminho para a liberdade raramente é uma estrada reta. A estrada para fora da escravidão é, na verdade, cheia de curvas, precipícios e águas revoltas. Não há um caminho fácil, e isso é algo que todos nós precisamos entender. A vida é feita de momentos em que as escolhas parecem difíceis demais para serem tomadas. Às vezes, como os israelitas, nos vemos entre o mar e o deserto sem saber qual caminho tomar. E é nesse ponto de ruptura, onde tudo parece incerto, que Deus nos desafia a dar o passo que nos tirará do que nos aprisiona.
No entanto, a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é: temos coragem suficiente para confiar que, apesar do mar revolto e do deserto árido à nossa frente, existe um caminho de vida preparado para nós do outro lado? Mas o que se esconde do outro lado da água? Após a travessia, os israelitas se encontraram com o deserto, um lugar árido e implacável, mas também um lugar de testes e revelações. O que parecia ser um final feliz era apenas o começo de uma nova jornada. A verdadeira liberdade não é só um estado de ausência de escravidão, mas um processo contínuo de crescimento, aprendizado e, sim, sofrimento. Porque atravessar o Mar Vermelho não significava que os israelitas estavam livres das dificuldades. Eles ainda teriam que lidar com o deserto da incerteza, da fome, da sede e da dúvida. Eles teriam que aprender a confiar em Deus, mesmo quando não conseguiam ver o futuro, e a entender que, mesmo nas adversidades, a presença de Deus nunca os abandonaria. O verdadeiro preço da liberdade é continuar, mesmo quando o caminho à frente parece incerto. Ao atravessar o Mar Vermelho, os israelitas deixam para trás mais do que apenas a escravidão física. Eles deixam o medo e a dor, mas também deixam para trás algo mais complexo, a segurança que a escravidão, por mais difícil que fosse, proporcionava. A escravidão, de certa forma, lhes dava uma falsa sensação de controle, pois, apesar de tudo, sabiam o que esperar de cada dia. Mas ao serem libertados, eles agora se viam em um território desconhecido. E essa mudança, por mais desejada que fosse, também trouxe o medo do desconhecido. O que acontece quando saímos de nossa zona de conforto e nos vemos diante de uma nova realidade? Como os israelitas, nós também precisamos aprender a deixar para trás as velhas formas de segurança que nos prendem, mesmo que isso signifique enfrentar o novo com incerteza. E você? O que está pronto para deixar para trás para alcançar a verdadeira liberdade? O preço da liberdade muitas vezes está em nossa capacidade de confiar no futuro, mesmo quando ele nos parece nebuloso. O que se esconde do outro lado da água? A resposta está em nossa disposição para seguir em frente, mesmo quando não sabemos o que nos aguarda. Após o êxodo do Egito, um novo capítulo começa para os israelitas, mas não é o que eles esperavam. A terra prometida, tão desejada e prometida por Deus, não está ao alcance imediato. O que se segue de fato é o deserto, um lugar árido, seco e implacável. Um vasto espaço sem vida, onde as necessidades humanas parecem ser constantemente desafiadas. O deserto não é um lugar de descanso, é um campo de provas. De um estado de opressão, os israelitas passam para outro tipo de desafio. Um desafio que não é mais físico, mas profundamente psicológico e espiritual. Ali, a verdadeira luta pela liberdade começa a se revelar. Agora, livre das correntes do faraó, eles se veem escravizados por algo mais insidioso, suas próprias dúvidas e necessidades diárias. Imagine a cena: o calor abrasador do sol durante o dia e o frio cortante à noite. A fome e a sede constantemente rondando, desafiando sua resistência. As perguntas começam a surgir. Onde está a água? Onde está a comida? Onde está Deus, quando a necessidade parece ser maior que qualquer outra coisa? O deserto não oferece respostas fáceis. Ele não é um lugar onde Deus se revela com milagres visíveis a cada momento, mas é onde a fé dos israelitas será testada até os seus limites. Eles começam a questionar tudo e todos: Deus, Moisés, até mesmo sua própria escolha de ter seguido essa jornada tortuosa. É aqui que vemos que a jornada do Êxodo não é apenas uma mudança geográfica, é uma transformação interna, uma jornada de aprendizado e amadurecimento espiritual.
O deserto é, então, o lugar onde o caráter é forjado no calor do desespero. No entanto, é também no deserto que os israelitas começam a aprender uma verdade fundamental, algo que desafia sua compreensão do que significa ser livre: a provisão de Deus não vem conforme seus próprios desejos ou expectativas. Não se trata de dar a eles o que querem, mas de dar a eles o que realmente precisam, no tempo certo e da maneira certa. Ao invés de fornecer-lhes uma vida sem dificuldades, Deus os ensina a depender dele, a confiar na sua sabedoria e no seu perfeito timing. Eles são levados a uma compreensão mais profunda de que liberdade verdadeira não é simplesmente a ausência de opressão externa, mas a capacidade de confiar em algo muito maior do que as circunstâncias que os cercam. E é justamente nesse deserto, em meio a toda essa provação, que a verdadeira liberdade começa a ser revelada. Liberdade, como os israelitas logo descobrem, não é um estado passivo de conforto, onde todos os desejos e necessidades são satisfeitos sem esforço. Liberdade é a capacidade de confiar em algo maior do que você mesmo. É a confiança em um poder divino que, mesmo quando não vemos, está trabalhando nos bastidores, guiando e sustentando cada passo da nossa jornada. O deserto, então, não é apenas um local de privação, mas de aprendizado profundo, onde as almas são moldadas e os corações são preparados para a verdadeira liberdade. É nesse contexto que surge a lição central da jornada do Êxodo. A verdadeira confiança não se baseia nas circunstâncias, mas sim na fidelidade de aquele que nos guia. A confiança não é um sentimento que depende das circunstâncias favoráveis ou das respostas imediatas. A verdadeira confiança se forma na perseverança, mesmo quando o caminho à frente está turvo e incerto. Ela nasce quando somos levados a um lugar onde nada mais pode nos sustentar, a não ser nossa fé. É no deserto da vida, quando tudo parece perdido, que nossa confiança em Deus é testada e purificada. E assim como os israelitas, somos desafiados a confiar, mesmo quando a provação parece insuportável. No fim, o deserto é o grande campo de aprendizado de todos os que buscam a liberdade verdadeira. Ele nos força a olhar para dentro de nós mesmos, a questionar nossos valores, nossas prioridades e a nossa compreensão do que significa ser verdadeiramente livre. O deserto, portanto, não é apenas um lugar de escassez, mas um espaço de transformação. É onde descobrimos que a liberdade não é dada por algo externo, mas conquistada através da confiança e dependência de Deus, que nos sustenta e nos guia através de cada prova, até que, finalmente, possamos entrar na terra prometida que Ele preparou para nós. Finalmente, os israelitas chegaram à terra prometida, aquele lugar tão aguardado, repleto de abundância e paz, onde finalmente poderiam viver como um povo livre. Depois de décadas de sofrimento, escravidão e exílio, o tão esperado destino parecia estar ao alcance de suas mãos. Mas, paradoxalmente, esse era também o momento em que a verdadeira jornada começava. A terra prometida, embora cheia de promessas e riquezas, não era uma terra de descanso imediato. Ela não se apresentava como um lugar fácil, onde todos os problemas seriam solucionados com a chegada. Na verdade, a terra prometida exigia algo mais profundo. Exigia que os israelitas se ajustassem, que enfrentassem novos desafios e, acima de tudo, que se lembrassem de sua história e das lições aprendidas no deserto. E agora, a pergunta que se impõe é: o que acontece quando finalmente alcançamos o que tanto desejamos? O que realmente significa viver a liberdade? Será que, ao alcançarmos nossos objetivos, a vida se torna um mar de rosas como imaginávamos? Ou será que o verdadeiro significado da liberdade está em algo mais profundo, que vai além do que podemos ver ou tocar?
No momento em que os israelitas entram na Terra Prometida, eles se deparam com uma realidade que muitos não haviam antecipado. A Terra Prometida não era apenas um lugar de paz e abundância. Ela era também um campo de batalha, onde novas lutas teriam que ser travadas. E essas lutas não eram apenas externas, contra inimigos visíveis, mas internas, contra as próprias falhas e medos do povo. Mesmo depois de alcançar o tão desejado destino, os israelitas precisavam aprender a viver de acordo com a verdadeira liberdade. Aqui, a história toma um rumo inesperado. A verdadeira libertação não vem da ausência de luta, mas do entendimento de que a liberdade exige constante vigilância e fidelidade. No momento em que os israelitas chegam à Terra Prometida, a luta não termina, ela apenas muda de forma. O que parecia ser o fim da jornada é, na verdade, o começo de uma nova fase de crescimento e amadurecimento. O povo não estava mais sob o jugo de um faraó, mas se via agora diante de um novo tipo de escravidão, a escravidão do ego, da complacência e da tentação. O que parecia ser um estado de descanso e paz, logo se revela um campo de constantes decisões. A verdadeira liberdade nunca é um estado permanente de descanso, mas uma jornada contínua de crescimento, mudança e, muitas vezes, dificuldades. A liberdade, como os israelitas aprenderam, exige vigilância constante, pois até nas terras mais abundantes, os inimigos internos podem ameaçar nossa verdadeira paz. Assim como os israelitas, todos nós enfrentamos o desafio de fazer com que as promessas que nos foram feitas se tornem realidades vividas. Quando alcançamos aquilo que tanto desejamos, como conseguimos viver nessa abundância sem ceder à tentação de tomar tudo para nós mesmos? Como podemos manter nossa fidelidade a um propósito maior quando a tentação de governar e controlar nos cerca a todo momento? A Terra Prometida exige mais do que uma obediência superficial que simplesmente segue regras e ordens. Ela exige uma obediência profunda, uma obediência que vai além do comportamento externo e penetra na essência do ser. Esta obediência requer um compromisso com algo maior, com um propósito que transcende as conquistas pessoais e que, ao invés de ser motivado pelo ego, se baseia no desejo de servir e de viver de acordo com os princípios divinos. A Terra Prometida exige um novo tipo de fidelidade. É uma fidelidade que se testa na abundância, na prosperidade e até mesmo nas dificuldades que surgem depois que a promessa se concretiza. Essa obediência não é forçada, mas nascida da gratidão e do reconhecimento de que tudo o que temos vem de Deus. A verdadeira liberdade, portanto, não é uma conquista que traz fim a todas as lutas, mas um convite para uma vida de escolhas conscientes, onde cada decisão nos leva mais perto da verdadeira paz e prosperidade, que não são encontradas em circunstâncias perfeitas, mas na nossa capacidade de viver fielmente com aquilo que Deus nos dá. A história dos israelitas não termina com a entrada triunfante na Terra Prometida. Pelo contrário, à medida que os anos passam, surgem novos desafios. Desafios que não são visíveis à primeira vista, mas que corroem a liberdade de dentro para fora. Novos faraós começam a aparecer, mas desta vez eles não são figuras externas, vindas de terras distantes. Não são governantes estrangeiros que impõem sua autoridade sobre o povo. São os próprios líderes de Israel que, em algum momento, se tornam opressores. De repente, aqueles que deveriam guiar e proteger o povo se tornam os novos opressores. Essa mudança traiçoeira nos leva a uma questão profunda. O que fazer quando aqueles que deveriam nos guiar nos afligem? Quando aqueles que têm o poder de nos libertar acabam nos aprisionando ainda mais? Como reagir quando a opressão vem
de dentro, daqueles em quem confiamos e cujos votos de proteção e liderança foram feitos em nome da liberdade. Esse cenário é perturbador, mas profundamente revelador. Os israelitas, após alcançar sua tão sonhada liberdade, se encontram mais uma vez presos, não em correntes físicas, mas em algo muito mais insidioso: a exploração e a corrupção de seus próprios líderes. A escravidão, embora diferente da que vivenciaram sob o domínio egípcio, retorna de maneira mais sutil, vestida com um novo disfarce. Essa mudança mostra que, muitas vezes, as maiores ameaças à nossa liberdade não vêm de fora, mas de dentro de nossas próprias estruturas, de nossos próprios corações. Quando a opressão vem daqueles que têm o poder de nos proteger, a luta pela liberdade assume uma nova dimensão, mais difícil de enxergar e até mais desafiadora de confrontar. Os israelitas, então, enfrentam um ciclo repetitivo, onde a liberdade é conquistada, perdida e restaurada de forma cíclica. Esse ciclo não é apenas uma sequência de eventos, mas uma dura lição de que a liberdade nunca é algo que se conquista uma única vez e para sempre. A vida não é um caminho reto para a perfeição. A verdadeira liberdade, muitas vezes, exige que enfrentemos novamente os nossos opressores, não apenas os de fora, mas também os de dentro. Aqueles que nascem da nossa própria incapacidade de manter a vigilância ou da corrupção das nossas próprias instituições. Este ciclo de conquista e perda de liberdade é um reflexo do fato de que a vida é, essencialmente, uma luta constante, onde cada vitória, por mais significativa que seja, requer uma luta contínua para se manter. Liberdade, ao contrário do que muitos pensam, não é um estado permanente de descanso, mas um processo contínuo de renovação e defesa. O que podemos aprender com essa experiência dos israelitas? A verdadeira liberdade exige vigilância constante e uma disposição para lutar contra os opressores, seja qual for a forma que eles assumam. A luta pela liberdade nunca é fácil nem simples. Ela exige coragem para enfrentar as adversidades externas, mas também sabedoria para reconhecer e combater as forças que surgem de dentro de nós e de nossas instituições. Essas forças internas podem ser a apatia, a complacência, a corrupção ou o egoísmo. A verdadeira liberdade não está apenas em derrotar os opressores externos, mas também em manter a vigilância constante contra os que se escondem sob a superfície, dentro das estruturas de poder que tentam dominar o coração e a mente. E é justamente nesse processo, na luta constante pela liberdade, que encontramos nosso verdadeiro propósito. O objetivo não é alcançar um estado ideal e imutável, mas continuar a jornada, mesmo quando a estrada se torna árdua e cheia de desafios. Cada momento de opressão e cada ciclo de liberdade perdida nos ensina algo valioso sobre o que significa ser verdadeiramente livre. A verdadeira liberdade é, portanto, uma jornada, não um destino final. Cada passo dado, cada escolha feita é uma oportunidade de crescer, aprender e reforçar nosso compromisso com a liberdade, tanto interna quanto externa. E assim como os israelitas, somos chamados a perseverar, a lutar e a nunca desistir de buscar a verdadeira liberdade, independentemente dos obstáculos que surgem no caminho. Após tanto sofrimento, exílio e opressão, a nação de Israel se vê no fundo do poço, perdida e desiludida, sem esperança de um futuro melhor. Eles passaram por séculos de escravidão, perseguição e sofrimento sob os mais cruéis impérios. A promessa da terra prometida parecia cada vez mais distante e a liberdade um sonho inalcançável. Mas então, algo extraordinário acontece. Os profetas de Israel começam a anunciar uma mensagem de esperança, uma promessa de um novo começo.
Isaías, em particular, fala de um caminho que atravessará o deserto, uma estrada que levará o povo a uma nova era. Esse não é apenas um caminho físico, mas um caminho espiritual que, segundo os profetas, mudará a história de Israel para sempre. Esse caminho, no entanto, não seria reservado apenas para um povo, mas para o mundo inteiro. Os profetas não estavam falando apenas de uma libertação temporária de um domínio opressor, mas de uma libertação eterna, uma redenção que atravessaria as fronteiras de Israel e tocaria todas as nações da terra. O caminho que Isaías menciona simboliza muito mais do que uma simples estrada geográfica. Ele é uma metáfora poderosa para a jornada espiritual da humanidade. Este novo caminho seria o meio pelo qual a humanidade poderia finalmente alcançar a verdadeira liberdade e a paz duradoura. Mas como isso seria possível? O que tornaria esse caminho tão diferente de todos os outros caminhos que o povo já havia trilhado antes? Esse caminho prometido, revelado pelos profetas, se concretiza de maneira surpreendente na figura de Jesus. Ele não aparece como um novo líder humano, como os israelitas talvez esperassem. Não é um rei terreno ou um governante que libertará Israel do domínio de Roma ou de qualquer outro império. Ele é, antes de tudo, um Salvador divino, alguém que vem com uma missão ainda mais profunda do que qualquer libertador político poderia oferecer. Jesus vem para libertar a humanidade de sua escravidão mais profunda, a escravidão do pecado e da morte. Este é o ponto de virada na história, o momento em que a verdadeira libertação deixa de ser uma conquista política ou territorial e se torna uma transformação espiritual profunda. Ao entrar nas águas da morte, Jesus cria um caminho para a verdadeira liberdade. Não é um caminho que se cruza com as circunstâncias terrenas, mas um caminho que atravessa a própria morte, vencendo-a, transformando-a em um ato de redenção. Ele desce ao mais profundo ponto da desesperança humana, onde a morte e o pecado parecem ter a última palavra, e ali ele oferece um caminho de vida, uma verdadeira libertação que ninguém poderia imaginar. Esse caminho não é apenas um ensinamento filosófico ou uma ideia espiritual, mas uma ação concreta, um sacrifício que abre as portas para todos os que desejam seguir. O convite de Jesus para seguir esse caminho é, portanto, um convite para uma jornada de transformação radical. Ele nos chama a deixar para trás o velho caminho da escravidão ao pecado, da opressão da morte, e a seguir o caminho da verdadeira vida. Esse caminho é a porta para a verdadeira liberdade, uma liberdade que não depende das circunstâncias externas, mas que nasce de dentro, da transformação do coração. A verdadeira liberdade, como Jesus nos ensina, não é a ausência de lutas ou dificuldades, mas a capacidade de viver e agir de acordo com o propósito divino, superando a morte e o pecado através do poder do amor e da graça de Deus. Ele nos oferece não apenas a chance de escapar das correntes que nos aprisionam, mas a oportunidade de entrar em uma nova realidade, onde a vida eterna, o amor incondicional e a paz verdadeira são possíveis. Assim, o caminho da libertação prometido pelos profetas se concretiza de maneira inesperada, mas profundamente transformadora em Jesus Cristo. Ele não é apenas o Salvador de Israel, mas o Salvador de toda a humanidade. E através dele somos chamados a seguir o caminho da verdadeira liberdade, que nos leva não apenas à salvação individual, mas à renovação do mundo, onde todos podem experimentar a vida plena que Deus deseja para cada um de nós. A jornada de Israel é a nossa jornada. Ela é uma história que se repete em nossas vidas de muitas maneiras. Todos nós passamos por momentos de escravidão, enfrentamos desertos de dúvidas e medos e buscamos uma terra prometida de liberdade e abundância.
Mas assim como Israel, nunca podemos esquecer que o caminho para a verdadeira liberdade exige coragem, confiança e, acima de tudo, a decisão de seguir o caminho de Deus. Hoje, como seguidores de Jesus, somos chamados a viver essa jornada. Ele é o caminho para fora da escravidão, o caminho através do deserto e o caminho para a verdadeira terra prometida. E assim como os israelitas, enfrentamos novos faraós e novas lutas, mas com a certeza de que, no final, Deus cumprirá as suas promessas e nos levará para um lugar de verdadeira paz e abundância. Que você, assim como os israelitas, possa encontrar coragem para seguir esse caminho, mesmo quando ele parecer difícil e incerto, pois no final é um caminho de vida. E o verdadeiro êxodo é, na verdade, a jornada da nossa própria alma em busca de liberdade e redenção. Agora, mais do que nunca, você percebe que a jornada do êxodo não é apenas uma história antiga, mas uma história viva, refletindo a nossa própria caminhada. A luta pela liberdade, os desafios do deserto e a promessa da terra prometida continuam a ecoar em nossas vidas. Então, eu te convido, pare por um momento e pense sobre o seu próprio caminho. Quais são as barreiras que você enfrenta? O que você precisa atravessar para alcançar a verdadeira liberdade? Se essa mensagem tocou seu coração, se você chegou até aqui e sentiu a profundidade dessa jornada, deixe seu like para mostrar que você está pronto para seguir esse caminho de transformação. Comente amém se você também acredita que, apesar das dificuldades, a liberdade e a vitória estão ao nosso alcance. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuar essa jornada conosco, onde vamos juntos descobrir mais lições poderosas e edificantes da Bíblia. Porque quando andamos na luz da verdade, a jornada nunca é solitária. Estamos todos no mesmo caminho. Até o próximo vídeo.